Fala galera, boa noite. Vamos lá. Hoje, 5/12, terça-feira. Pelo candle aqui, a gente já consegue ver que hoje foi um dia mais travado, né? Bem brigado. Então vamos comentar aí, né, sobre o Ibov. Comentar aí também como que foi o pregão no índice e no dólar, tá? E as expectativas aí pro decorrer da semana, beleza? Ontem eu comentei da agenda, amanhã a gente tem uma agenda tranquila, tá? Então, vou só dar uma passadinha aqui rapidão, ó, pra gente ver aí a agenda de amanhã. Ó, sem nenhum dado aí relevante, tá? A ser divulgado aí no dia de amanhã. Então, a agenda mais tranquila. Hoje a gente teve o mercado aí no 0 a 0, 0,08 de alta aí no Ibov, tá? E olha esse candlezinho aqui, um doji, né? Um candle mais tímido aí, corpo pequeno, pavio para cima, pavio para baixo, mostrando aí um mercado em forte briga, tá? Se a gente olhar também, ó, a gente consegue ver que o mercado tá brigando nessa regiãozinha aqui de máximas, tá? Onde ele anteriormente aí, né, tinha formado aí uma resistência, pode virar um suporte. Se ele vier para baixo, perdendo essa região, e aí, né, vai ter essa região aqui como uma região importante, mas ele perdendo aí essas regiões, tá? Ele pode tentar vir buscar uma troca de polaridade nessa região de pressão aqui, tá? Nessa região que era uma resistência e pode virar um suporte. De toda forma, a gente vê que nos últimos dias aí o mercado mais arrastado, tá? Pelo Ibov, pelo índice futuro fica ainda mais claro da gente ver isso, tá? Ó, pelo gráfico diário, a gente consegue ver o mercado brigando muito, né, nessa região aqui, tá? Não conseguiu desenvolver aí movimentos tão é, direcionais e acabou ficando mais travado hoje. Apesar dele ter dado essa puxada aqui, não foram dias, né, tão simples, né, de filtrar aí boas operações, porque em muitos momentos aí o mercado, né, acaba entregando às vezes um movimento desse aqui, é, dando às vezes uma única oportunidade ali no dia, e aí se você não pegou, fica de fora, tá? Então, ó, de toda forma a gente vê que o mercado chegou numa região importante, tá? O índice futuro, ó, na região da máxima aí do ano, é uma região de resistência, vem puxando agora um movimento de queda. E aí, assim como a gente viu lá no Ibov, se ele perder a mínima desse candlezinho aqui, ó, aí ele pode, né, perder forças aí para quem sabe retornar para testar essa resistência aqui que foi rompida, tá? Então vamos ficar atento a isso. Caso ele perca, né, essa regiãozinha aqui, muito provavelmente se a gente olhar aí indicadores, a gente vai ver divergência aqui nesse movimento de alta, tá? Indicando que o mercado está perdendo forças, né? Depois desse movimento muito amplo aqui, ó, a gente não teve correção praticamente nenhuma. Agora ele vai formando aí, né? Ele vai descansando, né? O preço deu uma cansada e agora está, né, descansando aí. A gente pode pegar aqui meio que uma cunha também, quem sabe. Vamos ver como que ele vai desenvolver aí nos próximos dias, tá? Mas a gente pode ter uma cunha aí, um padrão que pode indicar aí a possibilidade de uma reversão, beleza? Pelo Intra 60, ó, o mercado ficou muito brigado hoje, pessoal, olha isso. Olhando aqui pela ótica do Intra 60, ó, a gente consegue ver o dia de hoje começou aqui, ó. Olha que coisa horrível, tá? Então, ó, aquela região toda que a gente tinha. Então, pessoal, se a gente olhar aqui pela ótica do Intra 60, a gente vê que o mercado hoje ficou muito encaixotado aqui. A gente consegue ver até meio que um alargamento, ó, tá? Nesse cenário aí. Tinha essa região aqui, que era uma região de pressão aí, que o mercado tentou romper e voltou a trabalhar dentro aí desse range, ó, como ele está num grande range aí, tá? E aí fica complexo, tá? O que eu comentei ontem, ó, era essa região aqui também, que era uma região importante aí, onde a gente tem 50% e meia 1,8. A gente vê anteriormente, ó,
como que o mercado brigou muito nessa região, tá? E hoje não foi diferente, tá? Olha quanto pavio aqui nessa região, rejeições, né? O mercado formalizou um suporte aí no dia de hoje, não conseguiu, né, desenvolver um movimento de queda. Aqui a gente consegue ver, ó, uma estrutura de alta que falhou, tá? Era um pivô de alta aí rompendo uma região de resistência e ontem o mercado abriu em gap de baixa, voltou a trabalhar dentro dessa região de range e não conseguiu mais superar essa região aqui novamente, tá? Então, se a gente colocar as médias aqui, ó, a gente vê que estão todas emboladas, tá? Deixa eu arredar esse gráfico aqui para baixo. Estão todas emboladas aí, ó, tá? Apesar que agora a gente está vendo um alinhamento aí da 9, 21 e 50, mas durante o dia, ó, ficou uma loucura, tá? Seguimos aí com o mercado em retração de 50%. Ele vai precisar perder essas mínimas para desenvolver um movimento, né, interessante, e aí pode ser que ele pare novamente em retração de 61.8 com esses fundos aqui, ó, tá? Onde ele segurou aí anteriormente. Então a região dos 126 e 700, 126 e 500 aí pode ser uma região de barreira aí para o índice, caso ele venha para baixo, tá? Se ele segurar aí, né, nessa região, por enquanto, pessoal, eu acho complicado tentar alguma coisa aí no índice, tá? Vamos aguardar, ver se ele, né, desenvolve aí um movimento que passe maior convicção aí, porque nessa região realmente fica um pouco mais difícil, tá? Pelo fato desse tanto de pavio aqui, ó, pode ficar muito brigado, né? Quando ele trabalhando nessa região aqui, onde ele fechou o dia de hoje, pode ficar bem complexo, tá? E ainda mais que a gente vê que ele ainda tá preso aí nessa região desse range, tá? Apesar dele ter rompido aqui para cima, ele voltou a trabalhar dentro do range, tá? Então, pode ficar um pouco mais complicado, beleza? Então, próximo alvo, ó, se ele confirmar a perda dessas mínimas, dessa retração aqui, 61.8, com mínimas anteriores aí, esse fundinho aqui também do dia 29 de novembro, tá? E depois essa região aqui de suporte desse range aí que ele tá, beleza? Isso aqui eu vou arrastar também, porque a gente vê que o mercado deu uma segurada aí nessa região, tá? Vou até ajustar aqui um pouco para cima. Nas máximas de hoje a gente tem aqui uma resistência e aqui pelo Intra 5 a gente vai ter um suporte, tá? Então meio que durante o pregão de hoje ele formou um range intermediário aí, tá? Ó, aqui a gente vai ter múltiplos toques lá no Intra 5, até aqui no Intra 60 também a gente vê, e aqui em cima também, ó. Então o mercado ele tá preso, tá? Dentro desse caixote aqui do dia de hoje, ó. Beleza? Então é aguardar ele sair, né? Ou romper para cima ou para baixo, para a gente ver se vale alguma coisa aí, ele deixando alguma estrutura interessante para tentar algo aí de forma mais segura, beleza? Pelo Intra 5, ó, o que a gente tinha? Eu destaquei ontem, movimento de baixa, tinha essa região de suporte aqui, onde ele segurou no início do pregão de hoje, tá? Essa linha aqui, eu até comentei, falei, ó, se ele superar aqui, ele pode buscar a média de 200, região de troca de polaridade, ó. Tinha essa regiãozinha aqui, e foi o que ele fez, tá? Eu acabei não pegando essa comprinha aqui, mas ficou interessante, né, para buscar um retorno lá para 200. Ó, médias alinhadas. Aqui a gente tinha meio que um pivôzinho, ó, tá? Pivôzinho de alta, e ele foi lá buscar a região que eu tinha comentado, que é a região, né, onde a gente tinha média de 200 e retrações. Então, vou tirar essas linhas aqui agora, tá? Pra gente ficar mais fácil da gente visualizar o movimento. A gente teria um stop aqui de mais ou menos aí 235 pontos, chegou a pagar aí 420 até a média de 200, até a retração aqui quase 500 pontos. Então foi um movimento interessante. Eu estava olhando o dólar na hora, e acabei perdendo essa entrada aqui, tá? Mas foi uma entrada que caberia uma comprinha aí para buscar esse retorno aí para 200, tá? E depois, ó, ele deixou gatilho aqui. Só que foi o que eu comentei, ó. Olha o volume desses candles aqui, pessoal, na venda, tá? Quando ele rejeitou, eu já estava esperando, né? Eu comentei isso.
Falei, ó, vou esperar o mercado chegar aqui, ele deixando, né, uma rejeição bacana, eu pego um retorno aí, né? Porque a minha expectativa, ele vinha de uma estrutura de queda no dia de ontem, segurou em retração macro, tá? Segurou numa região de suporte, fez um repique até retração do movimento prévio com média de 200, uma região de confluência que eu gosto bastante, para pegar uma venda e tentar uma continuidade aí do movimento. Esse movimento aqui, ó, dessa máxima até essa mínima aqui, chegou a pagar aí 900 pontos mais ou menos, tá? 1000 pontos aí. A minha entrada teria sido aqui, era onde eu estava avaliando aí uma possível entrada. O stopzinho era até tranquilo, chegou a andar aí 800 pontos. Só que, né, aí é o que eu falo, depois que a gente vê, né, que o preço andou, o mercado andou, fica fácil da gente analisar, mas olha isso daqui, olha esse volume. Eu fiquei meio com o pé atrás quando eu vi os candles também, né, menores, ele tinha... eu imaginei que ele poderia ficar embaçando aqui, tá? Até porque o dólar, em certo momento também, ele estava armando um cenário de queda a todo momento, querendo puxar para baixo, tá? Então isso me deixou menos convicto nessa entrada aqui e eu acabei, né, ficando de fora. E aí é o que eu falo, tomada de decisão, tá? Se eu tivesse entrado e ele tivesse voltado e me estopado aqui em cima, ou aqui em cima, ou acima da máxima aqui, ó, tá? Caberia stop em ambas as situações. Eu ia falar, pô, por que eu entrei sendo que o candle não teve volume nenhum praticamente, um volume ridículo. E aí fica aquela, né, pô, entrei com um volume pequeno, sabia que o candle, que o gatilho não foi, né, tão convicto e acabei sendo estopado. Mas como andou, né, aí a gente vem e analisa pelo outro lado, aí a gente pensa o quê? Pô, podia ter entrado, né? Eu tava esperando esse cenário, já era um cenário que eu tinha, né, especulado, dele chegar aqui, rejeitar e eu pegar uma venda. Só que, né, na tomada de decisão ali na hora, analisando o dólar também, né, que estava querendo puxar um movimento de queda, o volume desses candles, o tamanho do candle, a forma como estava aqui essa média de 9 a 21 mais inclinada aqui vindo por baixo, o intra-60 bem travado. Então isso tudo, né, pesou na minha decisão de não entrar, mas foi basicamente o único movimento do dia. Depois eu até tentei uma vendinha aqui, ó, bem agressiva, porque teve notícia, né, e aí ele já estava meio que num range feio. Nem julgo que foi uma entrada tão interessante, mas pagou aí 350 pontos, me tirou no zero, tá? Chegou a andar aí, ó, e aí ele voltou aqui e me tirou. Mas aqui, né, eu fui mais pela estrutura, região que ele estava aqui, média de 200, alinhou as médias para baixo, deixou um gatilho convicto aí, tinha um volume bacana, ó, esse candle, tá? E abriu espaço aí para puxar, né? Esse movimento aqui se mostrou inicialmente como sendo nada mais do que movimento de notícia, então eu optei por entrar aqui para tentar buscar pelo menos 61.8, que estava um pouquinho mais para baixo aqui, ia dar 450 pontos, tá? Só que ele não teve força e ficou enroscado aí o resto do dia todo. Agora, ó, para amanhã, o que a gente tem? E aí eu vou pegar essa linha aqui, ó. Essa aqui agora é a região de suporte que a gente tem aí mais relevante, tá? Essa retração aqui, ó, a gente vai ver que ele seguiu respeitando aí uma região de retração, ó. E no período da tarde, pessoal, olha isso daqui. Muito feio, né? Média de 200 por cima, médias todas emboladas aqui, tá? E assim, não consegui ver nada aqui no índice que fizesse sentido para operar no meio dessa loucura aqui, tá? A não ser mesmo, né, as entradas que eu destaquei, que foram as melhores, né, do dia, essa comprinha aqui e essa venda aqui, tá? Mas cada uma aí com alguns pontos aí de atenção, né? Principalmente essa aqui, questão do volume, do cenário de uma forma geral, que me fizeram ficar de fora desse movimento, tá? Então, depois teve essa vendinha aqui, que não foi tão interessante, porque era bem mais arriscado pelo posicionamento aqui do preço, né? O movimento anterior, enfim.
Mas de toda forma deu condições de proteger aí e sair pelo menos no 0 a 0. Para amanhã, ó, o que a gente tem? Essa região de suporte. Opa. Para amanhã a gente vai ter esse suporte aqui, tá? E aí a gente vai ter copiar isso daqui. A gente vai ter essa outra região aqui, ó, onde a gente tem aí também, né, uma resistência com troca de polaridade ali, ó, junto com 50% do movimento prévio, tá? Então, ó, a gente tem essa regiãozinha aqui também, que é uma região de briga, e o mercado dentro desse range aí, é o que eu falei, aguardar ele romper ou para cima ou para baixo. No meio dessa região aqui a gente viu que ficou muito brigado, então bem complexo, tá? Temos retração desse último movimento aqui também, que são essas linhas que estão traçadas aí, ó, tá? E aí principalmente aqui, ó, 50% com essa zona de pressão e 61.8 junto com a fronteira de gap, ó, tá? Ele não fechou esse gap aqui em cima ainda, beleza? Pode ser que nem feche, né? Gap não necessariamente precisa ser fechado, tá? Então vamos ver se amanhã, ó, se esse movimento que ele fez aqui hoje, né, todo esse cenário meio caótico aqui do índice, né, foi uma correção mais complexa para tentar uma retomada, tá? E aí ele perdendo essa região aqui, né? E aí de novo, é aquela questão que eu falo de rompimento. Vai operar rompimento? Tenha critérios muito bem definidos para pegar rompimento, principalmente de regiões assim, ó, onde o mercado brigou muito para conseguir romper. Então fiquem atentos, tá? Talvez o ideal seja aguardar um pullbackzinho, né, depois do rompimento, com médias próximas, ou se ele fizer um pullback pré-rompimento, né, deixando um cenário bem interessante aí. Mas enfim, a gente tem que ter filtros aí bem definidos para poder operar esse tipo de cenário e não acabar, né, tomando stop de besteira, tá? Para a gente conseguir filtrar bem aí esse tipo de operação, beleza? Rompimento, pessoal, às vezes o pessoal tem meio que medo, né, de operar rompimento, mas pô, se você tem critérios bem definidos ali, se você tem, né, um método validado que te dê condições de operar rompimento, é show de bola, tá? A questão é não sair operando rompimento de qualquer jeito. Então, muitas vezes o pessoal vem com alguns comentários, né, falando, pô, rompimento é 80% falha, não dá para operar, não sei o que, nananã. Mas, tendo uma metodologia, né, bem definida e validada, sabendo operar esse tipo de cenário, você pode conseguir aí excelentes, né, operações, tá? Então, sem engessar nada no mercado, tá? Nada no mercado a gente pode engessar, porque o mercado ele é dinâmico, ele é soberano, então a gente não pode ficar com regra nenhum tipo de forma engessada aí para operar o mercado, senão, né, fica complicado. Beleza? Então é aguardar aí um desses cenários. A princípio, nesse contexto aqui eu não faço nada, aguardo o rompimento para cima ou para baixo. E aí lembrando, né, pessoal, rompimento também tem aquela, a gente tem que ter paciência e se você vai esperar, dependendo de se ele romper para baixo aqui, né, vou esperar ele fazer uma troca de polaridade aqui nesse fundo, né, deixar um cenário realmente interessante para tentar pegar uma continuidade, mas nem sempre ele vai fazer isso, né? Pode ser que amanhã ele abre aqui, ó, e já desce reto aí e vai embora. E aí o que eu vou fazer? Nada. Não sou obrigado a operar, não sou obrigado a entrar em nenhum tipo de operação que não esteja encaixada ali com a metodologia que eu utilizo, com a forma como eu opero. Então é ter paciência. Se o mercado deixar o cenário, né, da forma como a gente especula, a gente tenta alguma coisa. Senão, eu fico sem fazer nada, tá? E não tem problema quanto a isso, beleza? Então, é isso que temos aí de índice futuro. O dólar, cara, o dólar hoje ficou mais complexo ainda do que o índice, tá? Ó, pelo gráfico diário, eu até tinha comentado. Pelo gráfico diário, eu tinha até comentado que ele estava ativando, né, uma barra aqui de compra, ó, tá? E abrindo espaço. Só que
Toda essa região aqui do dólar, pessoal, é uma grande região de pressão, tá? Olha aí, se a gente pegar aqui, desde essa fronteira de gap aqui, ó, tá? É uma faixa de preço bem complexa aí para ele romper. Então, eu vou até ajustar essas linhas aqui, ó, tá? O dólar ele formalizou um suporte aqui nessa região, ó, tá? Faz mais sentido a gente manter dessa forma, tá? Suportezinho aqui, tem um outro aqui abaixo. E a gente tem também uma outra região aqui também. Deixa eu ver aqui como que fica melhor. Assim, talvez. Isso. Então, ó, o dólar tá lateral aí dentro dessas regiões de pressão, tá? Tem retrações aí pra cima, tá? Ele tá preso aí nessa região. Olha como que ele ficou brigado, muito, muito brigado nos últimos dias, tá? Desde novembro aí inteiro que o dólar tá dentro desse range aí, entre ó, ele tá entre aqui 4870 mais ou menos, tá? E 4965 mais ou menos, tá? Então um range bem curto aí pro dólar, tá? Um range de 90 pontos. É claro que se você pegar isso no intraday, pô, é muita coisa, mas a maioria dos dias ele não movimenta dentro, ele movimenta isso tudo dentro do range, tá? Se você pegar a amplitude aí dos candles de uma forma geral dentro desse range, ó, 33 pontos, 34 pontos, esse aqui ridículo, ó, 19 pontos, 20 pontos. Então tem vários candles aí muito pequenos, ó, ranges muito curtos no dólar nesses últimos dias todos aí, tá? Isso dificultou muito o mês de novembro, ó, 28 pontos. Então, pô, se você pegar o intraday do dólar com 20 pontos de amplitude, pessoal, é muito pouco, tá? Dificulta muito. Como que você vai pegar uma operação direcional em dias assim? A gente vê vários dias desse jeito aqui no dólar, tá? E os dias que não foram, às vezes é um movimento ali que você nem consegue captar, tá? Esse aqui, ó, 64. Só que quando você vai ver o intraday, pô, o ativo tava todo travado lá e não deu brecha de entrada e do nada explodiu um movimento. Então, é bem difícil operar dentro desses ranges aí, tá? E é aguardar mesmo, ver se ele vai conseguir ter força para romper, se ele vai voltar. Se a gente colocar as médias aqui, ó, a gente vê a 9 a 21 já por baixo, uma 50 aqui por cima junto com 38.2. Mas de uma forma geral, o cenário do dólar é bem travado, tá? Pelo Intra 60, ó, a gente consegue ver que ele segue aí nesse range, ó, tá? Deixa eu ajustar isso daqui agora, ó. Vou deixar de uma forma que fique mais certinho aqui. Ó, a gente tem essa faixa aqui de resistência, onde ele fez máximas aí, tá? Aqui, ó, a gente vai ter retrações desse último movimento prévio. Deixa eu pegar isso daqui. Isso. Onde ele está trabalhando em 38.2. Ele tentou, puxou um movimento esticado, né, de alta, foi o que eu comentei. O dólar esticou no Intra 60, apesar do diário estar com gatilho lá. O Intra 60 estava esticado, tá? Então, ficou difícil para pegar compra. O ideal seria mesmo foi uma vendinha que eu vi no dólar hoje, mas uma falha, né, de rompimento dessa região e que ele puxou um movimento de baixo no início do dia. Mas tirando isso, ficou muito complicado. Olha esse candle aqui, tá? Muito pavio. Ele veio de um movimento bem forte, ó, que ficou difícil captar esse movimento aqui ontem, tá? E agora ele está corrigindo. E aí vamos ver se ele vai segurar aqui nessa região, tá? Puxar um pouquinho para baixo isso aqui. Se ele está fazendo um movimento mais ou menos nesse sentido, ó, corrige até retrações para tentar romper lá para cima. E aí de novo, né, entramos no mesmo critério lá que eu estava comentando anteriormente sobre rompimentos, tá? Tá dentro do range, então muito cuidado, fica muito brigado. E vamos ver se amanhã ele vai, né, deixar sinais aí de força para tentar uma continuidade para cima, ou se ele vai voltar para o meio do range e aí voltar a ficar enroscado aqui no meio das médias, tá? Beleza? Pelo Intra 5, ó, o que a gente tem? A gente tem o mercado, o dólar, né? Ó, eu tinha traçado essas linhas aí.
essa região aqui de resistência. Eu vou até ajustar aqui agora, ó, assim como eu fiz lá no Intra 60, tá? Para ficar mais certinho aí. Ó, toda essa faixa aqui de resistência. Beleza? E aí, ó, o que a gente teve? O dólar, eu tinha traçado essas retrações, né? E aí a minha expectativa era o quê? Ele deixar, quem sabe aqui, né, topo duplo e puxar um movimento para baixo para buscar pelo menos 38,2 ou essa região de confluência aqui antes de tentar uma retomada. Só que não foi isso que aconteceu, tá? Ele abriu aqui brigando nessa região, deixou um candlezão de dúvida aqui. Eu até tinha traçado essa linha, ó. Caso ele fechasse abaixo dessa linha aqui, deixando um gatilho bacana, se ele fizesse isso aqui, ó, eu pegava uma venda nele, tá? Logo no início do dia eu tava esperando por isso. Ó, eu iria pegar uma venda aqui na perda dessa mínima, stopzinho aqui, médias, né, alinhando aí para baixo, próximas, e ia buscar alvo aqui embaixo, tá? Essa era a minha expectativa no início do pregão. Ele recusou, puxou um movimento de alta, tá? E aí aqui, ó, talvez tenha sido a única oportunidade aí no dólar, uma falha de rompimento, tá? Dessas máximas aí anteriores. Ele ainda estava lá pelo diário, a gente vê que essa região é uma grande resistência. Então, era uma vendinha aqui, tá? Para tentar buscar pelo menos aqui, ó. Ele voltou lá para a mínima, tá? Então, pagou aí uns 20 pontos aí nesse movimento. Foi basicamente a única coisa que eu vi, tá, pessoal? No dólar. Depois, olha como que ele ficou. Muito feio, né? E aí foi o que eu falei, aquela venda lá no índice, que o índice deu lá na média de 200, o dólar tava toda hora aqui, ó, puxando queda, deixava rejeição. Eu falei, cara, esse dólar em algum momento ele vai dar uma porrada para baixo e isso pode complicar o índice, tá? Quem ficou tentando bater venda aqui de qualquer jeito, ó, ou compra, né, que fosse, ó, foi estopado aí a rodo, tá, pessoal? Por isso que tem que tomar cuidado, ó. Qualquer venda aí, pegou venda aqui abaixo, foi lá em cima, estopou, pegou compra aqui, voltou lá embaixo, estopou, pegou venda aqui, foi lá em cima, estopou. A não ser aqui, né? Mas aí era horário de notícia, ele deu essa porrada para baixo, tá? Se pegou compra aqui, ó, ele veio aqui, se não me engano, veio aqui, ó, estopou, tá? Então, festival de stop aí no dólar nessa região, tá? E aí ele ficou totalmente lateral, totalmente travado e só foi entregar um movimento aí, né, no período da tarde. Terminou o dia aí em trap zone, totalmente embolado aí. E aí o que a gente tem? Vou ajustar essa retração aqui agora, tá? Ó, retração do movimento prévio, ele tá próximo aí de 50%, tem uma regiãozinha aqui também, meio que uma troca de polaridade, ó, tá? Nessa região. Então, mas num cenário também bem complexo por enquanto, tá? A gente vai ter que ver como que o ativo vai abrir amanhã, mas nesse cenário aqui eu não vejo nada a se fazer por enquanto, tá? A não ser que ele chegue esticado de novo nessa resistência aqui, deixe uma rejeição muito interessante, quem sabe na 200 aí ou algo do tipo. Ó, essa região aqui pode ser uma região aí, né, junto com a média de 200, que ele pode, né, dependendo da estrutura que ele deixar aí, pode ser uma região de pressão, né, um suportão aí perdido, pode virar resistência, tá? Mas muita cautela aí no dólar. A gente consegue ver mais ou menos aqui também, ó. Da hora faz isso. A gente consegue ver aqui também meio que uma cunha, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, meio que ele formou uma cunha, uma grande cunha aí, tá? Que ele rompeu já essa linha de tendência aqui de baixa, né? Que não tá clicando aqui, pessoal. Aqui, ó. Pra quem sabe, pelo menos testar essa região aqui, ó. E
tentar uma continuidade para baixo, se for o caso. Se ele romper isso aqui para cima, aí ele provavelmente vai voltar a testar essas máximas aqui, tá? E aí a gente vê como que ele vai se comportar, tá? Vou até arrastar isso aqui, ó. A resistência ficar mais lá em cima, certinho, beleza? Então, muita paciência amanhã, vamos ver como que o mercado vai armar esses cenários aí para ambos os ativos, mas o cenário nesse início de dezembro, por enquanto aí, segue um pouco mais complexo, tá? Então é ter cautela, paciência, aguardar cenários mais convictos, né, com maior segurança aí pra gente atuar, para não ficar tomando stop de bobeira, porque muita gente que ficou girando hoje aí dentro desse range aqui, por exemplo, do dólar, ó, deve ter, né, tomado muito stop, porque, cara, isso aqui, ó, é muito difícil, tá? Muito difícil. Então, é melhor evitar. E quem não conseguir, eu, por exemplo, não consegui captar os movimentos lá do índice, mas fiquei no 0 a 0, tá excelente aí para um dia. Hoje eu julgo que foi um dia bem complexo, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos que vamos. Excelente fim de terça-feira aí para todo mundo. E vamos seguir firme aí para encaminhar bem essa semana, beleza? Tamo junto. Abraço.